Boa noite a todos. Nós vamos então iniciando mais um encontro, sempre gratos a Deus, nosso Pai, nosso Criador, a Jesus Cristo, nosso Mestre, a Frei Fabiano de Cristo, a cada espírito que nos acompanha, que nos ampara. Que luz se faça entre todas as famílias da terra, que luz se faça em todos os lares, entre todos os recantos onde haja a dor do corpo e da alma, fortalecendo, amparando, aliviando, renovando as esperanças de todos nós. Então nós vamos iniciando mais uma reunião. Hoje nós trouxemos do Evangelho segundo o Espiritismo um tema que fala do parentesco corporal e do parentesco espiritual. Ele nos diz: os laços de sangue não determinam necessariamente os laços espirituais. Então, os laços de sangue não determinam necessariamente os laços espirituais. O corpo gera o corpo, porém o espírito não é gerado pelo espírito, porque já existia antes da gestação do corpo. Não foram os pais que geraram o espírito do seu filho, eles apenas lhe forneceram um corpo carnal. Além disso, os pais devem ajudá-lo no desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Os espíritos que encarnam numa mesma família, que renascem numa mesma família, principalmente como parentes próximos, são quase sempre ligados por laços de simpatia, unidos por relações anteriores, que são demonstrados na afeição mútua durante a vida terrena. Pode acontecer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, separados por antipatias igualmente anteriores que se manifestam por suas aversões na terra, e elas servirão de provação entre eles. Portanto, os verdadeiros laços de família não são os da consanguinidade, mas sim os da simpatia e da afinidade de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e depois da encarnação. É assim que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Eles se querem, se procuram, sentem prazer em estar juntos, enquanto dois irmãos de sangue podem repelir-se, como aliás se vê todos os dias. Questão que só o espírito pode explicar pela pluralidade das existências. Há, portanto, duas espécies de famílias: as famílias por laços espirituais, as famílias por laços corporais. As primeiras, as espirituais, são duráveis, se fortalecem pela purificação, prosseguirão no mundo dos espíritos por meio das muitas migrações da alma. A segunda, as materiais, elas são frágeis como a própria matéria, acabam com o tempo e muitas vezes se desfazem moralmente já na existência atual. Foi isso que Jesus quis ensinar naquele momento, dizendo a seus discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, ou seja, minha família pelos laços do Espírito. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe. Então esse trecho do Evangelho fala muito sobre a questão da família, sobre as ligações ali espirituais que estão presentes aqui na Terra e se fortalecem e caminham ali através das muitas existências que cada um de nós temos. Ele fala no início que os laços de sangue não determinam os laços espirituais, que o corpo gera o corpo, porém o espírito não é gerado pelo espírito. Há um poeta que chama Khalil Gibran, que ele tem uma frase interessante. Ele diz: vossos filhos vêm através de vós, não de vós. Vejam, vossos filhos vêm através de vós, não de vós. Por que através? Porque como pai somos meramente ali o meio pelo qual a espiritualidade, pelo qual Deus se utiliza para que essas crianças retornem ao mundo
para que elas renasçam, para que elas continuem ali o seu exercício de aprendizado. Mas como ele diz, nós estamos ligados ali por um passado, por afeições ou por antipatias. É por isso que a gente vê ali numa mesma família filhos que foram educados da mesma maneira, estudaram nas mesmas escolas, tiveram influências muito parecidas, no entanto são crianças totalmente diferentes. Um é mais expansivo, mais carinhoso, outro é mais retraído, mais melancólico. Enfim, é o que ele fala, que cada um é espiritualmente fruto ali, filho de si mesmo. Porque o que nós somos agora, nessa sexta-feira, 22 de maio de 2020? Nós somos o fruto de tudo que nós pensamos, sentimos, vivemos, das experiências que nós tivemos desde o dia em que fomos criados por Deus. Então, quando nós nascemos, nós já trazíamos ali uma bagagem anterior de conquistas, de facilidades, de dificuldades, enfim, já nascemos ali com um patrimônio que fomos ali acumulando ao longo do tempo, patrimônio de atitudes, patrimônio de hábitos, né? Então, por isso é que filhos criados na mesma situação, eles são tão diferentes uns dos outros, porque cada um, como ele usa essa expressão, cada um é filho de si mesmo, espiritualmente filho de si mesmo, né? E foi dito que nós trazemos ali junto da família aqueles que temos grandes afinidades, aqueles que temos dificuldades, e isso é natural, né? Então Deus não nos coloca juntos ali sem um motivo justo, e se o motivo é justo, a causa também é justa, né? Ali um histórico que nós não lembramos, que nós não nos recordamos, até para o nosso próprio bem. Por isso é que tem aqueles que pisam na bola, aqueles que fazem coisas ali difíceis em relação a nós e temos uma facilidade muito grande em perdoá-los. Enquanto o outro talvez até tente nos agradar, mas talvez até a voz ali já nos incomode. Pais ali que tratam filhos de uma maneira bem diferente um do outro, um faz tudo de errado e o pai alivia, enquanto talvez um outro faça ali coisas muito simples. No entanto, aquele simples, aos olhos ali de um pai, isso ganha uma dimensão gigantesca, aquilo irrita profundamente, né? Da mesma maneira como há filhos que têm muita dificuldade com os pais, né? Crianças que desde pequenas já têm uma rejeição muito grande, fala para um pai, para uma mãe, eu te odeio. Então, é claro que há situações que são pontuais, que são passageiras, mas quando nós percebemos que isso é uma constante, que esses sentimentos eles são muito ali intensos, só o Espiritismo que explica, né? Pelas vidas anteriores, pelas relações anteriores em que nós nascemos ainda com isso muito gravado, muito marcado, ainda que não nos lembremos do porquê, dos detalhes, mas esse sentimento vem. Por isso é que é tão importante o núcleo da família, porque é a oficina ali em que Deus nos coloca para que nós possamos nos reconciliar, nos respeitar, né? Antes de desenvolver ali esse amor mais profundo, essa afeição, essa grande afinidade. Esse amor passa por muitos nomes, né? Frei Fabiano fala um pouco sobre isso. Ele fala que passa antes pela tolerância, pela paciência, pela doação, enfim, todos esses pontos, sobretudo o respeito, para que um dia essa dificuldade ela se torne uma afinidade, uma afeição, e que essas afeições que podem se perdurar ali pelo resto da eternidade, né? E aí, no livro Páginas do Espiritismo Cristão, de Rodolfo Caligares, ele fala, né? Talvez nos digam, não seria mais razoável, então, que os renascimentos obedecessem aos princípios da afinidade para que houvesse mais compreensão, mais paz, mais alegria nos lares? Ele diz, sem dúvida, né? Ou seja,
retomando a pergunta, não seria mais confortável se nós renascêssemos somente entre pessoas que temos afinidade, que nos damos muito bem, que comungam dos mesmos pensamentos, dos mesmos ideais? Ele fala, sem dúvida, é assim que se formam e se sustentam os grupos familiares nos mundos mais adiantados que o nosso. A humanidade da Terra, entretanto, tem que se despojar primeiro das suas inúmeras fraquezas e imperfeições para fazer jus, para conquistar essa felicidade. No estado atual da nossa evolução, somos colocados em contato com aqueles que possamos contribuir para o desenvolvimento das virtudes que nos faltam, quais a benevolência, resignação, a humildade, a perseverança, a mansidão, a obediência, tolerância, perdão, a renúncia, a caridade, etc. E é precisamente dentro da família que se nos apresentam as melhores condições para isso. Então, a família é essa oficina, esse núcleo, essa célula em que nos reunimos, justamente se ali temos aqueles que nos apoiam, que têm grandes afinidades, igualmente teremos as nossas dificuldades, com aqueles que ainda há esses resquícios ali do passado, justamente como ele diz, para que nós desenvolvamos a obediência, a tolerância, o perdão, a renúncia. E eu devo sempre me perguntar, poxa, mas talvez não sejam as pessoas com que eu sonhei. Mas eu tenho que me perguntar, será que também eu sou a pessoa que os outros sonharam? Será que eu sou o filho que os outros sonharam? Será que eu sou o marido? Será que eu sou a esposa que também os outros sonharam? Porque é muito comum nós exigirmos dos outros uma perfeição que ninguém tem, não é? Exigimos do outro uma condição que ele ainda não adquiriu, da mesma forma que nós também não adquirimos. E essa época da quarentena, ela tem sido muito rica nesse aspecto, né? Ela tem exigido de todos nós ali, sobretudo a paciência, porque todo mundo fica ali muito mais sensível, né? Os nervos às vezes ficam à flor da pele. Então isso tem exigido de todos nós essa paciência, essa compreensão de entender que cada um encara esse período de uma maneira ali diferente, que cada um tem ali a sua bagagem, né? Até um exemplo que me ocorreu é aquela situação em que talvez a gente tenha uma biblioteca ali cheia de livros de culinária, por exemplo, desde a Dona Benta até os livros dos grandes chefes, e alguém chega e fica espantado, nossa, quantos livros você tem de culinária, de gastronomia, né? No entanto, às vezes a gente tem todos esses livros e a gente não sabe fazer um bolo, né? E esse período agora é como se nós fôssemos colocados ali à prova para fazer o nosso bolo, ou seja, fazendo um paralelo com o Espiritismo, nós frequentamos muitas sessões, quantos passes tomamos, quantas vezes a casa espírita ali, os espíritos nos acolheram, nos fortaleceram, mas eis que é chegado um momento em que nós não temos mais aquela oportunidade de estarmos no centro. Então é hora de todas aquelas receitas que nós ouvimos, que nós lemos, é hora de fazermos o nosso bolo, né? Mais do que nunca, cada um passa ali a se responsabilizar pelo seu próprio bem, sem a ajuda ali da casa espírita. Isso tem um lado bom, porque isso desperta em nós, então, essa consciência da responsabilidade, né, de não sermos ali aquelas pessoas que buscam a todo custo, desesperados, o auxílio sempre. É claro que o centro é extremamente importante, como foi, como vai ser sempre, mas é um momento em que cada um vai ter que buscar dentro de si ali as suas reservas, os seus estudos, o seu autodomínio, o seu autocontrole, cultivar então a paciência, a tolerância, a esperança, né? E aí esse período da quarentena nos colocou ali, enquanto as famílias juntas, né? Então é um exercício muito interessante de uma expressão que alguns falam, ressignificar as coisas, avaliarmos aquilo que de fato é importante. Então, quantas crianças jamais fizeram uma refeição com o pai e com a mãe? Quantos casais jamais tiveram tanto tempo de convívio, descobrindo ali, se de um lado descobre as manias, né, porque está
muito tempo juntos, mas quantos podem aproveitar esse período para se ajudarem, para compartilharem ali as tarefas da casa e tentar ali fazer aquilo com bom humor, com bom ânimo? Quantos pais nunca tinham ajudado uma criança a fazer uma lição? Quantas pessoas nesse período, se há tristeza, se há dor para muitos, mas quantos estão ali tendo a oportunidade de fazer alguma coisa que sempre sonharam fazer, né? Despertar ali um hobby, um livro que sempre teve vontade de ler, aprender a tocar um instrumento, enfim, né? Há, como em tudo na vida, os dois lados, aquelas situações difíceis, mas também há situações boas, né? Que nos colocaram ali em situações em que a gente para pensar o que eu preciso, né? E justamente a gente vai descobrir que tem muita coisa que a gente não precisa, porque estamos comprando muito menos, estamos sem tantas e tantas opções de sair, de passear. No entanto, a gente vai redescobrindo dentro da própria casa momentos ali que a gente pode ter sim de convivência, de alegria até, por que não, né? Então, se de um lado a dor, a sofrimento, por que não também não aproveitarmos os momentos bons, os aprendizados que esse período ali pode nos trazer, né? Então, de fato, a vida a partir de agora ela não é a mesma, e um dos aprendizados que tudo isso traz é ali essa célula, esse núcleo que é a família, que é tão importante, né? Então, valorizemos esses momentos, tenhamos paciência com o outro, né, com a irritação do outro, né, mas também aproveitemos ali para pensar quem são essas pessoas que convivem comigo, que mundo se encontra dentro de cada um, quem são esses espíritos, né, o que eles pensam, o que eles sonham, o que eles desejam, porque é hora de nós nos fortalecermos, nos alimentarmos para que, como ele fala, nós façamos jus um dia a essa família que só tenhamos afinidade, mas por enquanto, assim como recebemos aqueles que temos dificuldades, os outros também nos receberam, os outros também nos aceitaram, outros também nos escolheram, né? Então fica aí o convite para que nós alimentemos uns aos outros com esperança, com confiança. E eu sempre gosto daquela frase do AA, dos Alcoólicos Anônimos, quando eles falam só por hoje, né? Pelas próximas 24 horas. Então eles querem dizer que eles não sabem se eles vão ficar ali abstêmios, se eles vão ficar sem a bebida 2 dias, uma semana, um mês, um ano, mas nas próximas 24 horas eles farão tudo que estiver ao alcance para que eles se mantenham sóbrios, para que eles se mantenham firmes ali na luta contra a dependência do álcool ali, ou dependência química, seja o que for. Então, isso trazendo para o nosso dia a dia, vamos viver cada dia, né, intensamente. Quando vamos voltar, quando ninguém sabe, por enquanto, né? Mas vamos viver ali da melhor maneira possível, com confiança e aproveitando esses momentos sagrados do convívio com a família, né? Talvez se isso não acontecesse, muitos de nós jamais teríamos esse contato tão próximo, essas experiências tão intensas, né, que a gente pode transformar essa intensidade em irritação e dificuldade, ou podemos pensar, poxa, tem momentos difíceis, mas quantos momentos bons nós podemos aproveitar por estarmos juntos, né? E a gente não sabe ali o que o futuro nos aguarda, né? Naturalmente são aprendizados, momentos difíceis, mas também de alegrias, mas tudo isso para falar para que a gente viva intensamente o dia de hoje, né? Então fica aí esse aprendizado das famílias, né? Das famílias, para que o nosso núcleo se torne ali uma família espiritual, que esses vínculos se estendam ali muito além dessa vida. Inicialmente pela compreensão, pelo respeito, para que tudo isso se torne ali uma grande afeição. Um abraço, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana para todos nós.
Boa noite a todos. Dando continuidade na segunda parte da reunião desta sexta-feira, que iniciou às 20h30, vamos aproveitar esse tempo para as reflexões do estudo, principalmente do nosso exercício sobre mediunidade. Nesta noite, escolhemos como tema: mediunidade é um compromisso ou uma missão? Porque diante do isolamento, temos visto companheiros do exercício mediúnico a questionarem sobre o próprio equilíbrio da mediunidade que exercem em sua ostensividade, muitas vezes vacilando ou tendo dificuldades do próprio equilíbrio da mediunidade por questão da não participação das reuniões nas sessões mediúnicas, principalmente aquelas em que a mediunidade ostensiva se faz mais presente no trabalho do tratamento, do esclarecimento, da evangelização de espíritos em desequilíbrio no plano maior. Bem, para que possamos refletir sobre este assunto, em primeiro lugar, vamos imaginar o que é a mediunidade. Se a mediunidade é o intercâmbio entre o plano espiritual e o plano material, que esse intercâmbio ele tem como objetivo inerente, fundamental, imprescindível do nosso crescimento espiritual, do nosso aprimoramento moral, do nosso aprendizado diante das leis divinas que nos façam melhores a cada dia. Isto referente não só ao atendimento dos espíritos que se encontram desequilibrados, como ao próprio médium, principalmente ao médium que vai requerer de si um esforço maior do seu exercício no trabalho em benefício do próximo, porque na medida em que nos dispomos a trabalhar em benefício de alguém, é preciso certa competência. Então, não vamos imaginar que a mediunidade missionária, ela não requer do médium certos atributos para que ele esteja fortalecido no exercício do trabalho em benefício de uma comunidade, como nós vimos no exemplo do Divaldo, do Chico Xavier, que são mediunidades missionárias, daquela mediunidade comum, que nós temos a ostensividade, mas não temos uma missão específica do trabalho maior de uma comunidade ou de uma divulgação da consolação e do aprimoramento evangélico diante da humanidade. Todos nós temos como compromisso, quando médiuns ostensivos, naquele exercício mais característico do trabalho em que se faz presente da sensibilização cotidiana, né? E também este compromisso não deixa de ser um comprometimento. Então, a mediunidade como missão, se nós formos olhar no dicionário o que é missão, nós vamos ver que é uma incumbência. Então, a pessoa se faz por obrigação, ela se impõe um dever de agir em benefício de algo ou de alguém, facultando condições que muitas vezes a faz renegar alguns benefícios em seu favor para agir em benefício do próximo. A missão requer sempre competência moral do médium. E esta competência, ela vai também exigir amigos espirituais que possam ampará-lo, principalmente no mundo de expiação e prova, em que os espíritos têm maior dificuldade do aprendizado das leis divinas. Então esse médium, ele já vem combinado, né? Ele já vem com uma combinação, com um dever em que espíritos mais esclarecidos, espíritos
que vão auxiliá-lo no processo de consolação, de evangelização de espíritos e de encarnados, nesse trabalho para que ele, nos momentos mais difíceis de prova no mundo terrestre, ele possa estar tendo ombros fortes que o amparem nesses momentos de testemunho. Já um compromisso que somos todos nós, os médiuns comuns que temos, também não deixa de ser uma obrigação, mas é uma promessa. Vamos ver que nós, como médiuns ostensivos, temos a promessa de agir em benefício do próximo, mas com a obrigação de nos melhorar. Porque se nós não nos melhorarmos, não teremos caracterização de certas moralidades imprescindíveis ao trabalho em benefício daqueles que sofrem. Diferente do missionário que já conquistou certa competência moral, nós estamos lutando, em primeiro lugar, em nosso próprio benefício para agir num trabalho contínuo de aprimoramento espiritual, agindo em benefício daqueles que sofrem. Ora, desta maneira, se a gente compreender a mediunidade desta forma, nós vamos pensar que então nós temos privilégio quando temos uma mediunidade ostensiva em relação aos demais que têm uma mediunidade comum? Não. Esta mediunidade não vai ter competência ou caracterização de privilégios espirituais, porque muitos que não têm a mediunidade ostensiva muitas vezes trabalham muito e bem melhor do que os médiuns em benefício daqueles que sofrem. Então a mediunidade, por ser convite fraterno ao nosso trabalho de aprimoramento espiritual, não nos dá regalias em relação às demais criaturas. Ora, se nós entendermos que todos nós somos médiuns, e nós podemos ver isto no livro dos médiuns, no capítulo 14, no item 159, que eu vou pedir licença para fazer a leitura, para que nós possamos entender que mediunidade é uma coisa comum a todos nós. Porém, ser missionário ou ser comprometido com o trabalho mediúnico requer, antes de tudo, uma responsabilidade daquele que a tem, a faculdade daquele que se aprimora no exercício fraterno. No livro dos médiuns nos diz assim o item 159. Toda pessoa que sente a influência dos espíritos, em qualquer grau de intensidade, é médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Por isso, mesmo não constitui privilégio e são raras as pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimentar. Pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médiuns. Usualmente, porém, essa qualificação se aplica somente aos que possuem uma faculdade mediúnica bem caracterizada, que nós também citamos como ostensividade, né? Que se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então, essa sensibilização que torna-se cotidiana, ela caracteriza a ostensividade mediúnica. Para quem não entendeu ainda as percepções mediúnicas, como elas se processam, é muito importante o estudo da codificação por Kardec, porque ele nos elucida não só essa caracterização dos sintomas mediúnicos que podem se expor aos problemas físicos muitas vezes, como também nos dá as diretrizes de como educar esta mediunidade. Continuando, deve-se notar ainda que essa faculdade não se revela em todos da mesma maneira. Os médiuns têm geralmente aptidão especial para esta ou aquela ordem de fenômenos, o que os divide em tantas variedades quanto são as espécies de manifestações. Nesta reunião nós não colocaremos a ideia dos tipos de mediunidade que nós poderemos estar estudando posteriormente, mas nós vamos dar ênfase à educação mediúnica. Quantas vezes
diante do isolamento por condição da pandemia, né? Nós vemos, às vezes, companheiros que já exerciam a sua mediunidade ostensiva, dizendo que estão se sentindo desequilibrados por não estarem participando de reuniões de desobsessão ou de reuniões mediúnicas. Isto é um equívoco do médium, porque se o fundamento da mediunidade é o nosso aprimoramento espiritual, se estamos nos desequilibrando diante da falta de reuniões mediúnicas, isso quer dizer que nós não estamos nos preparando adequadamente para o uso da mediunidade. Se todos nós somos mais ou menos médiuns e temos níveis de sensibilização, como ficariam aqueles que não têm uma mediunidade ostensiva ou que não estão participando de reuniões mediúnicas por estarem exercendo o seu trabalho em outras religiões, a sua fé em outras religiões? Estariam, então, à mercê dos processos de desequilíbrio? Isto não está diante das leis divinas e em nenhum esclarecimento feito por Kardec aceita esse tipo de condição. O médium precisa se educar, porque mesmo não estando a participar das reuniões mediúnicas, sem dúvida nós estaremos participando quando a nossa competência do vigiar e orar, está trabalhando em nosso próprio benefício, aceitando as nossas imperfeições como lições redentoras de aprimoramento, acertando aquilo que devemos refletir em nós, em benefício do próximo, no exercício fraterno, nós poderemos estar fazendo esse tipo de trabalho junto com os espíritos durante o sono físico, sem dúvida. As pessoas que dizem que estão sentindo muita dor de cabeça, estão apresentando aumento da pressão, problemas digestivos, dificuldades de se concentrar, de dormir, isto não é em decorrência da mediunidade como faculdade em si, mas do equilíbrio do médium diante da faculdade. É importante que nós estejamos atentos a essas questões para não dizer que a própria mediunidade é aquela que nos traz a doença. Não é ela que nos traz a doença. A mediunidade é uma faculdade inerente ao homem. Como vamos utilizá-la é que vai recorrer no nosso aprimoramento ou no nosso desgaste físico mediante a nossa falta de atenção com relação ao nosso direcionamento dos pensamentos, a nossa vigília, a nossa atenção para com o que pensamos, o que falamos e o que realizamos para com os outros nesse intercâmbio, tanto de encarnados quanto em desencarnados. A partir daí, vamos lembrar que uma programação de ser médium sempre para o missionário virá com o amparo da colônia espiritual que ele estava tendo o curso intensivo antes de reencarnar. Então, geralmente, ele vai vir com essas tarefas garantindo um fiel cumprimento aos propósitos em amparo da espiritualidade que também se compromete, também nessas colônias, em auxiliá-lo na tarefa. Ele pode errar? Sem dúvida. Quem de nós está passível da perfeição, da imperfeição? Todos nós somos falíveis. Então, diante da nossa trajetória de aprendizado, sempre teremos os nossos cursos de prova em que fortaleceremos a nossa vitória ou estabeleceremos um estágio acumulativo de ensinos que deverão ser reforçados em nossos corações para que estejamos mais equilibrados a esse trabalho que nos fortalece, nos enobrece e transforma o ambiente ao qual nós vivemos nesse educandário para o futuro da renovação que nós já estamos presenciando a partir desta pandemia. É momento de reflexão. De que adianta
eu estar trabalhando em benefício do próximo, intensamente, com boa vontade, se chego ao meu lar e não me entendo com os meus familiares? De que adianta eu estar ofertando um bem material àquele que necessita, se eu não consigo perdoar aqueles que nos ofendem? Aquele que me ofende diretamente, seja por melindres de passado, ou sejam por condições atuais em que as pessoas não são tão fraternas para conosco. De que adianta eu ter uma mediunidade ostensiva se eu não tenho as obrigações maiores da minha reforma íntima? Então, que companheiros espirituais estarei cativando se em meu coração eu tenho certas condições que deveria estar trabalhando em relação à moralidade e eu não estou fazendo isso em meu próprio benefício? Que tipos de companheiros estarei arrecadando da espiritualidade se eu não consigo confortar a mim mesmo, se eu não consigo modificar as minhas atitudes para que as outras pessoas possam me entender como uma pessoa que se esforça para ser melhor? De que adianta a mediunidade? O objetivo dela é esse, exatamente esse. Vendo que no livro dos médiuns está dizendo que todas as nossas condições de responsabilidade estão aferidas em nossos esforços para o bem, eu gostaria de estar citando em particular, para a gente poder entender melhor, o que é uma mediunidade como missão. Como a gente viu do Chico, a gente já está conhecendo melhor através do Divaldo e tantos outros, né? Que às vezes anônimos no mundo e estão fazendo trabalhos sob a responsabilidade da expansão do bem no planeta. Mas, em particular, gostaríamos de pegar o livro Nos Domínios da Mediunidade, que tem um capítulo muito especial chamado Mandato Mediúnico, em que o André Luiz e Hilário, que são amigos na espiritualidade, estão sobre o amparo do mentor Aulus, em que leva eles à reunião mediúnica na Terra para que eles pudessem ver como é que se processa isso. Nós vamos ver o tema deste capítulo, falando de uma médium com características de mandato mediúnico, de ser missionária. Isso não quer dizer que a caracterização de um missionário é ser solteiro, que não vai poder se casar, que ele não vai poder fazer nada que a terra oferece, não tem nada a ver com isso. Mas quanto mais o médium se esforça para se comprometer, se incumbir do trabalho desafiador através da mediunidade, que é trazer a divulgação do bem à humanidade, mais ele terá condições de cativar vibratoriamente companheiros benfeitores da espiritualidade que intentam, que se esforçam em auxiliá-lo para acontecer da melhor forma possível o mandato que ele se propôs a exercer, né? Então, eles vão contar a história nesse capítulo de uma médium chamada Ambrosina. Às vezes eu fico assim, me divertindo com as citações que o André Luiz fala, porque o André Luiz ele põe uns nomes bem estrambólicos assim nas personagens, talvez exatamente para evitar que nós associemos o nome a alguém na Terra, como nós temos o costume de fazer, né? Mas vamos ler a história da Ambrosina, em que André Luiz, Hilário e Aulus estão presentes em seu trabalho mediúnico, missionário, diante da psicografia. Tá? Peço licença também para fazer a leitura do texto. Eram quase 20 horas, 8 horas da noite. Estavam à frente de uma casa espírita. Vigilantes impediam o acesso de espíritos impenitentes e escarnecedores. Ele nos esclarece aqui, André Luiz, na hora que ele expõe essa situação, que
toda reunião mediúnica que é feita com responsabilidade, em que os médiuns se preparam para essa reunião, em que o estudo prevalece sobre o incentivo a mudanças de hábitos de todos que ali frequentam. Então, haverá equipes espirituais que protegem vibratoriamente aquele ambiente onde vai realizar-se a sessão e impedem que espíritos que sejam brincalhões, espíritos que não desejam modificar-se, espíritos mais violentos entrem na reunião. A não ser que aquilo seja uma forma de instrução aos médiuns ali presentes, às pessoas ali presentes, ou uma instrução para o próprio espírito que pode ceder numa oportunidade de refazimento emocional através da presença de espíritos ali que se afinam com ele, têm afinidade com ele e esperam com o objetivo de melhorar esse espírito para o devido resgate e seu aprimoramento no plano espiritual. Notava-se a separação de certos espíritos de variados grupos de pessoas que ingressavam na casa. Os encarnados, na sua maioria, estavam acompanhados de desencarnados, agoniados e enfermos, tanto quanto eles. Olha o que ele nos afirma aqui, o André Luiz. Nós também temos as nossas dificuldades. Então, os companheiros espirituais que estavam vindo lá em busca do lenitivo, estavam acompanhando médiuns que também estavam com dificuldades, né? Na sala, junto à mesa, um largo cordão luminoso de isolamento. Ao redor, ampla área reservada aos carentes de assistência, encarnados ou não, igualmente protegida por faixas de defesa magnética. Assim como o ambiente da casa que trabalha com a espiritualidade é protegida quando existe o rigor e a disciplina dos seus participantes, o ambiente também, a sala onde vai realizar-se a sessão, também tem o controle com faixas magnéticas vibratórias que protejam o médium que irá trabalhar ali em benefício daqueles, tanto encarnados quanto desencarnados, em busca da evangelização e do apaziguamento de suas dores, enfim, né? O assistente designou-se respeitável senhora, atendendo diversos pacientes e informou. Diz o assistente, ele está se referindo a Aulus, né? Então, Aulus vai começar a explicar para o André Luiz e para o Hilário, que estão ali estudando. Esta é Ambrosina, trabalha há mais de 20 anos sucessivos na mediunidade. Dispensou as alegrias do mundo, até mesmo o conforto doméstico, além de atravessar a mocidade trabalhando sem a consolação do casamento. Isso foi uma escolha deste espírito, assim como Divaldo, assim como o Chico, também escolheram. Isso não quer dizer que não existam missionários que possam ter família, tá? Por que a gente fala assim, mas por que esses espíritos escolhem certas dificuldades, né? Que seriam dificuldades. Todos nós desejamos o casamento, né? Todos nós queremos família, filhos. Então, por que eles, nesse processo, nesse trabalho missionário, eles evitam de comprometer-se com o casamento? Porque no casamento exige também, e é o fator primordial de todos nós aqui, né? Como diz o Emmanuel no livro Consolador, ele diz, em primeiro lugar, as responsabilidades com os nossos familiares, para depois o trabalho que se excede, que temos em tempo, possamos realizar através da mediunidade ou do trabalho fraterno. Tá? Então, a mediunidade fica em segundo plano quando temos um trabalho com relação à família. Esses espíritos se afastam desse comprometimento para realizar de uma forma mais efetiva o trabalho mediúnico. Na cabeça da Ambrosina salientava-se pequeno funil de luz, semelhante a um delicado adorno. É um aparelho magnético ultrassensível, com que a médium vive em constante contato com o responsável pela obra espiritual que por ela se realiza.
Ambrosina, pelo tempo de atividade no bem, recebeu um mandato de serviço, merecendo a responsabilidade de maior associação com o instrutor que lhe preside as tarefas. Como ela procura manter da melhor forma possível o seu equilíbrio individual, isso facilita o trabalho do instrutor espiritual estar agindo em benefício dela. Minutos depois, Gabriel, o mais categorizado mentor da casa, deu entrada ao recinto, acompanhado de colaboradores. A médium sentou-se ao lado do dirigente encarnado da reunião e ele fez a prece. Depois foi feita a leitura de um texto edificante. Após a leitura, vários colaboradores se alternavam nos comentários do tema da noite. Enquanto isso, numerosas tiras de papel com requerimentos e súplicas foram colocados ao lado da médium. Com lápis e papel, Dona Ambrosina e Gabriel preparavam-se para o atendimento. Um grande espelho fluídico foi situado junto da médium e o dispositivo passou a apresentar as pessoas relacionadas nas solicitações da noite. Olha que interessante a citação do André Luiz. Ele diz que quando a médium está se concentrando, que apresentaram um aparelho parecendo um espelho, em que as pessoas que foram colocadas nessas tirinhas de papel para solicitar amparo, elas apareciam. A imagem dessas pessoas apareciam como se fossem quadros, para que os espíritos pudessem reconhecer quem são, onde se encontram, em que estado de equilíbrio estariam esses espíritos para serem amparados. E principalmente, nessa condição também interessante, dá-se prioridade àqueles que estão mais acessíveis ao atendimento. Por isso que às vezes, quantas vezes nós esperamos uma comunicação de um desencarnado, de um ente querido, e não recebemos, não é que só porque ele não esteja preparado, mas diante das prioridades de atendimento, de despertamento, irão à frente aqueles que estão mais acessíveis para esse tipo de trabalho. E nós outros ficamos na retaguarda porque às vezes também podemos fazer esse tipo de esclarecimento sozinhos, assistindo às reuniões, os espíritos assistindo às reuniões, se esclarecendo diante das responsabilidades espirituais e querendo modificar-se e ele mesmo se colocando à disposição da espiritualidade superior para o seu socorro. Nós também somos capazes de fazer isso, tanto encarnados quanto desencarnados. Mas, na maioria das vezes, como nós temos dificuldade de mudar, é preciso sempre ter benfeitores que nos instiguem o desejo da mudança. Dando continuidade, ele vai explicar assim: esse espelho era um televisor recebendo imagens de trabalhadores distribuídos em várias regiões que captavam as cenas de acordo com os pedidos que eram endereçados. De instante a instante, quadros de pessoas angustiadas ou enfermas se alternavam na tela. Além da imagem da pessoa, seus pensamentos também eram percebidos. E Ambrosina registrava a solução possível aos pedidos feitos, sob o comando de diversos instrutores que se revezavam no serviço. Aulus, que é o instrutor de André Luiz e Hilário, explicou que a Ambrosina não pode estar à mercê de todas as solicitações, sob pena de perder o equilíbrio. Gabriel, mesmo à distância, controla suas forças e o contato dos comunicados passa sob sua supervisão. Assim, quem precisar escrever por ela terá que sintonizar também com Gabriel. Quando temos as bênçãos de amigos espirituais que podem intermediar o nosso trabalho mediúnico, eles conseguem, através da sua percepção, ver o que é possível ou não estar sendo realizado na tarefa daquela sessão específica, para depois, então, permitir que essas impressões sejam passadas ao médium para que ele traga através da escrita ou da psicofonia.
Isso acontece quando o médium tem bastante equilíbrio e tem bastante se prepara bem, né? Todos nós temos competências, há dias melhores e não tantos quanto outros. Mas o dia que a gente se prepara melhor com a mediunidade, a gente percebe que ela é mais efetiva e que nós podemos atender de uma forma mais evangélica, vamos assim dizer, né? A gente ceder aos impulsos de um espírito com maior facilidade, mediante a nossa cooperação de equilíbrio e de sintonia com os espíritos superiores. Né? De instante a instante, quadros de pessoas angustiadas ou enfermas se alternavam na tela. Além da imagem da pessoa, seus pensamentos também eram percebidos, e Ambrosina registrava a solução possível aos pedidos feitos, sempre sob o comando de diversos instrutores que faziam revezamento. Né? Aulus explicou que Ambrosina não pode estar à mercê de todas as solicitações para não perder o equilíbrio, que é o que nós retomamos para frisar bem. Assim, quem precisar escrever por ela terá que passar pelos pensamentos do espírito Gabriel. Um mandato mediúnico reclama ordem, segurança e eficiência. Uma delegação de autoridade envolve concessão de recursos da parte de quem a outorga. Não se pode exigir da médium sem oferecer-lhe as necessárias garantias. Gabriel e Ambrosina planejaram a experiência atual muito antes de sua reencarnação. Como foi confirmado para nós aqui através dessa descrição do André Luiz, nós temos sempre um comprometimento reencarnatório. Espíritos se prontificam ao nos auxiliar quando o nosso compromisso e a nossa missão, que no futuro, sem dúvida, se nos esforçarmos, teremos as nossas missões maiores. Teremos sempre amigos na espiritualidade a nos incentivar e a nos amparar. Lembremos de Chico e de Emmanuel. Emmanuel, até o fim da vida material do Chico, esteve presente, auxiliando, instituindo, mas nunca tirando as responsabilidades que cabiam a ele para o seu equilíbrio e para o seu controle mediúnico. Que nós nunca esqueçamos disso para que a nossa mediunidade seja realizada sempre sobre os nossos esforços e sobre nossa vitória em competências morais, para que não caiamos no vício da comodidade de que tudo que teremos que fazer, ou realizar, ou pensar, ou falar, teremos que pedir permissão à espiritualidade. Eles não estão à nossa disposição 24 horas terrestres. Eles estão, na medida do possível, nos dando o incentivo necessário para que nós mesmos possamos andar com as nossas próprias pernas. Que esta mediunidade, na finalização desse estudo desta noite, possa ser sempre o veículo da nossa ascensão aos anjos. Vamos finalizar com uma prece, rogando a nós mesmos, em nome de Jesus, que é o nosso companheiro maior, o nosso governador terrestre, que neste plano educandário nos deu tantas possibilidades de exemplo e de instrução, para que hoje, mais conscientes do que somos e o que deveremos ser, não nos angustie no desespero, na depressão ou principalmente na rebeldia, porque todos estamos no momento certo, com as nossas funções criativas e as nossas capacidades intelectuais de compreensão das leis divinas, em conformidade com a nossa condição de compreensão. Evangelho de Jesus em nós, a prece e a vigília, a educação mediúnica, o exercício fraterno, que se não pode ser feito temporariamente neste período em que a pandemia nos dá lição maior do nosso despertamento para Cristo, se faça
através dos momentos do repouso físico, em que poderemos sim estar trabalhando a nossa mediunidade e o nosso espírito de boa vontade para com aqueles que ainda não conquistaram ou que ainda não tiveram as bênçãos de poder perceber que Deus, acima de tudo, nos provê em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Que assim seja, uma boa